Olá, que a graça do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu estou aqui para compartilhar com você um pouquinho daquilo que o Senhor falou no nosso coração no culto de domingo à noite. Domingo foi o Dia das Mães e o Senhor nos levou a refletir um pouquinho sobre uma característica linda da mãe mais privilegiada do mundo que já existiu, que foi Maria, mãe de Jesus. Nós vemos na Bíblia que certa vez então um anjo apareceu para ela com uma palavra de Deus para ela e disse que ela daria luz a um menino, que ela geraria aquele menino e daria luz a um menino que era Jesus. E nós vemos então que naquele momento ela se assusta, mas a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 1, versículo 38, que ela respondeu para o Senhor naquele momento, ela respondeu para um anjo a seguinte afirmação: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então naquele momento, por mais assustada que ela estava, confusa, nós vemos que ela declarou que ela queria que acontecesse com ela conforme a palavra de Deus. E nós refletimos sobre isso, sobre viver debaixo da palavra de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é poderosa. Assim como um dia a palavra de Deus foi lançada sobre a vida de Maria, nós vemos que a palavra de Deus também já foi lançada sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. E a palavra de Deus que foi lançada através da Bíblia, nós vemos que ela é poderosa, ela é espírito e vida, ela é mais afiada, do que uma espada ali cortante, capaz de dividir alma e espírito, e ela quer mover no seu coração, ela quer agir na sua vida. E você deve viver então debaixo dessa palavra. Você deve declarar, assim como Maria declarou um dia, você também deve declarar isso. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nós vemos que muitas pessoas têm passado por momentos difíceis, de dificuldade. Muitas vezes na nossa vida passaremos por momentos difíceis, atribulados. Mas o que determina o seu humor, o que determina a sua alegria, a sua vida, não deve ser as circunstâncias, mas deve ser a palavra de Deus. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você faz aquilo que a palavra diz que você pode fazer. A palavra de Deus deve determinar a sua vida. Você não deve viver baseado nas circunstâncias, mas você deve viver baseado na palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz sobre você, aquilo que Deus lançou sobre você, é isso que vai acontecer na sua vida. Você deve viver por fé, crendo na palavra de Deus sobre a sua vida. Nós vemos na Bíblia que outro exemplo também, que foi o de Abraão, quando Abraão recebeu a promessa do Senhor que ele teria um filho, o filho da promessa, mesmo ele estando avançado de idade, a sua esposa era estéril, também já era velhinha. Nós vemos lá na Bíblia que mesmo ele estando diante de uma circunstância tão difícil, sendo praticamente impossível, nós vemos que ele preferiu crer na promessa de Deus, porque ele sabia que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa, cumprir aquilo que ele tinha prometido. Nós vemos isso lá em Hebreus. Ele preferiu crer que Deus era poderoso, não importa qual era a circunstância, não importa a situação que estava diante dele, ele preferiu crer que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. E dessa mesma maneira você deve crer que Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa a dificuldade, quão impossível seja algo acontecer na sua vida, você deve crer que Deus é poderoso para cumprir aquilo que prometeu na sua vida, em nome de Jesus. Apóstolo Paulo também nós vemos que era alguém que vivia crendo na palavra de Deus. Nós vemos que um dia ele declarou algo muito lindo, que eu sempre digo, que eu declaro também sobre a minha vida. E Paulo falou assim: eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio. E você também deve declarar isso: eu não vivo baseado naquilo que eu vejo, eu não vivo por vista, mas eu vivo por fé, eu vivo baseado naquilo que a palavra de Deus diz sobre a minha vida. E você deve ser alguém que declara a palavra de Deus sobre a sua vida. Por isso eu quero desafiar você a conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus sobre você, conhecer as promessas de Deus sobre você, aquilo que Deus tem para você. Você deve ser alguém que vive debaixo dessa palavra, que você possa realmente desfrutar das promessas de Deus sobre você. Leia a Bíblia, estude
versículos, memorize os versículos para que no momento de dificuldade você possa lembrar que a palavra de Deus é viva sobre você e a palavra de Deus vai se cumprir sobre você, em nome de Jesus. Aí você pode, por exemplo, quando você se sentir acusado pelo diabo, você pode lembrar que a palavra de Deus diz que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando você se sentir desprezado, sem ser amado, você pode lembrar que o amor de Deus está derramado sobre você através do Espírito Santo de Deus. Quando você estiver orando pelos seus filhos, mas vendo eles longe, do amor de Deus, longe da presença de Deus, você pode declarar que você e a sua casa servirá ao Senhor, porque a palavra de Deus diz isso. Quando você se sentir acusado de estar afastado de Deus, do amor de Deus, você pode declarar que nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E você vai declarando a palavra de Deus com fé. Não vivo por vista, mas eu vivo por fé. No momento de dificuldade financeira, você pode declarar que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Nada vai te faltar, que o Senhor suprirá todas as suas necessidades em glória, através das gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E você vai declarando a palavra de Deus. Você deve ser como Maria, alguém que creu, que resolveu que a vida dela seria guiada pela palavra de Deus. Para Maria não era fácil, era uma situação difícil. Ela era solteira, era virgem. Ela vivia num contexto onde ela podia ser apedrejada até a morte por engravidar sem estar dentro de um casamento. Mas ela resolveu não ser guiada pelas circunstâncias, pelos seus medos, pelas dificuldades, mas ser guiada pela palavra de Deus. E que aconteça comigo conforme a palavra de Deus disse. E que essa seja a palavra que guie a sua vida também. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Receba a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.